Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Meu nome é Gesualdo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a justiça divina. Quando a gente olha o mundo do ponto de vista material, do ponto de vista de uma única existência, como se tivéssemos nascido no útero das nossas mães e a morte vai acabar com toda a nossa existência, aí o mundo parece ser cheio de injustiças aparentes, porque a gente não consegue explicar muitas coisas que acontecem no mundo se basearmos a vida numa única existência. Como nascem crianças em estado de penúria e nascem crianças em berço de ouro, com saúde perfeita, no mesmo momento. Então, como Deus não faz acepção de pessoas, Deus não permitiria uma discrepância dessa. Então, como explicar essas anomalias que existem no mundo? Só a reencarnação explica, porque a reencarnação é uma lei divina e biológica. Ela é divina porque explica a justiça de Deus, e ela é biológica porque entendemos através da reencarnação que para algo renascer precisa morrer primeiro. Até uma simples semente, ela precisa morrer para brotar, precisa morrer para nascer. Então isso explica a justiça de Deus. Através das reencarnações nós temos a vida que nós precisamos, que merecemos, porque nós somos o resultado de nós mesmos. Só a reencarnação explica. Então, meus amados, vamos acreditar em Deus, vamos seguir em frente, porque a reencarnação é um recomeçar de novo. Quantas vezes a gente não comete erros e fala, se eu pudesse voltar atrás. A reencarnação é o voltar atrás. O esquecimento é providencial. Embora fique de forma intuitiva, tudo o que eu preciso fazer, eu sei de forma intuitiva o que eu pretendo fazer, o que eu preciso fazer. Então, o esquecimento é providencial. Porque senão, como eu iria conviver com pessoas que no passado fiz tanto mal ou me fizeram tanto mal? Então, o esquecimento é providencial, para que a gente se reconcilie com os nossos adversários enquanto estamos com eles no caminho. Não é? Se nós olharmos a própria Terra, que já foi um planeta primitivo, nossa, que vida difícil que nós vivíamos naquela época, não é? E por que hoje vivemos uma vida tão confortável, com internet, com uma medicina avançada, com transplantes de órgão, com telefonia celular, não é? E aqueles nossos irmãos lá da Idade Média, que não tinham nada disso. Nós somos privilegiados? Não. Nós somos alguns deles que estão aqui hoje, porque nós somos o resultado de nós mesmos. Há uma evolução em tudo e todos nós evoluímos. Muitos de nós, ou talvez quase todos, estivemos lá no começo, evoluindo junto com o planeta, e hoje nós estamos aqui e vamos continuar evoluindo, porque a evolução é uma lei também de progresso, não é? Então a gente precisa compreender estas coisas para compreendermos melhor a Deus, esse ser supremo, não é? Que vela por suas criaturas através de vidas sucessivas. Porque uma existência só, uma existência de 80, 90, 100 anos, não nos aproxima de Deus. Ninguém evolui o suficiente em 100 anos, digamos assim, para chegar até Deus. Ninguém consegue. Então a gente precisa voltar quantas vezes forem necessárias para voarmos em direção a Deus. E a própria Bíblia Sagrada, do Velho Testamento ao Novo Testamento, nós encontramos ali, não a palavra reencarnação, porque não existia, é uma palavra nova, criada por Kardec, mas a sugestão de reencarnação está lá. O próprio Jesus falou que João Batista era Elias. Os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou para que este homem nascesse cego, foi ele ou foi os pais dele? Vejam que pergunta. Ele como? Só se foi em vida passada. E Jesus não recriminou a pergunta, porque os judeus naquela época já acreditavam na reencarnação. A reencarnação saiu dos dogmas da igreja na Idade Média. Foi Constantino que tirou
através de um concílio, a revelia do próprio Papa, a palavra reencarnação dos dogmas da Igreja. Mas a Igreja sempre defendeu a reencarnação porque a reencarnação está também na Bíblia. Então a reencarnação, meus amados, é uma lei de Deus. Estamos aqui através dela. Nós somos de ontem, como dizia Jó, e não nos lembramos. E galgaremos voos cada vez mais altos em direção de Deus. Eu escrevi oportunidades e quero compartilhar com vocês. Deus, justo, bom e soberano, para toda criatura tem um plano evoluir inexoravelmente. É preciso nascer para viver, necessário é morrer para renascer, progredir incessantemente. A justiça de Deus é abrangente, em todo o universo está presente e é sempre aplicada com amor. Pelas portas da reencarnação, o Espírito anela a perfeição e o seu retorno para o Criador. Através das múltiplas existências acontece o despertar das consciências e o avanço do espírito imortal. A semente que hoje semear é a mesma que amanhã irei ceifar na infinita seara universal. Eu sei que a minha vida agora é o resultado da vida em que outrora eu vivi da maneira que eu bem quis. Hoje, dessa verdade consciente, semearei só amor presentemente, anelando no futuro ser feliz. Reencarnação, sublime recomeço, onde eu tenho tudo aquilo que eu mereço, sempre em busca da iluminação. Essa é a mais pura verdade, não há salvação sem caridade, nem justiça sem reencarnação. Um beijo em cada coração e fiquem com Deus. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.